Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de projeto de redes de computadores. Nesta aula vamos falar sobre a caracterização do tráfego da rede. No final desta aula, o aluno deverá saber determinar os fluxos necessários, identificar fontes e consumos de dados, identificar a carga do fluxo de dados, aprender a calcular esse tráfego em termos de quantidade e definir as formas de tráfego. A bibliografia para esta aula é Redes de Computadores do professor Luiz Fernando Gomes de Souza et al. E uma apostila prática de metodologia de projeto de redes do professor Jacques, disponível na internet, que vocês podem baixar no site aí indicado. Neste curso estamos fazendo um projeto de redes utilizando a topologia top-down e nós estamos na etapa de identificação das metas do cliente. Como submeta, esta aula trata da caracterização do tráfego da rede. Com relação ao tráfego teórico necessário, precisamos definir 4 coisas. Primeiro, qual é o fluxo de tráfego, para onde ele vai, de onde ele vem. Depois, qual a carga de tráfego, isso é para eu poder estabelecer os enlaces. O comportamento do tráfego, considerando broadcasts, eficiência e a consideração da qualidade de serviço que eu vou trabalhar. Com essa informação, vamos poder fazer soluções adequadas no projeto lógico e no projeto físico, com considerações que ainda vamos tratar. Para caracterizar o fluxo de tráfego, eu preciso identificar as fontes e servidores. Depois, preciso ver o comportamento desse tráfego com relação às direções. Por exemplo, uma aplicação cliente-servidor é tipicamente assimétrica, quando o cliente envia pouca informação e o servidor responde com muito. Eu tenho que ver também como é que vai ser esse comportamento com relação ao que está acontecendo na rede atual e o que vai acontecer na rede nova. Para identificar fontes e servidores, a primeira coisa é identificar a comunidade de usuários e os locais de armazenamento que essas comunidades precisam. Uma comunidade é um conjunto de usuários que usam as mesmas aplicações. Podem corresponder normalmente a departamentos ou filiais ou até conjuntos de departamentos. Também devemos verificar como ocorrem as trocas de informações entre essas comunidades. Eu preciso verificar se a aplicação só atende a uma comunidade ou se ela envia informações para outra comunidade ou departamento. Um levantamento em uma planilha, como mostrado aí na transparência, é muito útil. Nós vamos exemplificar isso ainda nesta aula. Nessa transparência estamos mostrando o uso da tabela de identificação de comunidades. Nesse exemplo está bastante simples. São aplicativos comuns usados pela comunidade, mas nós poderíamos ter aplicativos corporativos. Neste caso, deveríamos também entrar em contato com os analistas que fizeram esses sistemas para saber quais as necessidades de dados e transferências de dados. Este exemplo foi retirado de um dos projetos exemplos disponíveis do site www.projetosderede.com.br. Lá existem vários exemplos para vocês verem. Precisamos também identificar os grandes servidores de dados, onde o dado é usado. Eles são tipicamente armazenados perto de sua utilização. Identificar data stores, servidores, unidades de backup de fita, bibliotecas de vídeo e servidores padrões também, que são fontes de informação. Eu documento isso, por exemplo, como uma tabela mostrada aí no início da transparência. Depois, devemos fazer a documentação do fluxo de tráfego na rede existente.
Eu tenho que identificar o tráfego que ocorre entre cada fonte e cada servidor. Existe uma RFC 2063, que é o Traffic Flow Measuring Architecture, contém informações úteis sobre esse tópico. Um fluxo individual comporta o tráfego de protocolo e da aplicação transmitida entre as entidades durante uma sessão. Os atributos de um fluxo normalmente são direção, simetria, caminho, número de pacotes, número de bytes, endereço de fonte e destino. Pode-se identificar a quantidade de bytes em um fluxo usando um analisador de protocolo ou informações de uma estação de gerência. Coletando informações a partir de um ponto central da rede durante dias, pode-se preencher a tabela mostrada abaixo. Um programa como Traceroute, ou Tracecert, ou as próprias tabelas dos roteadores podem ser utilizadas para descobrir essas rotas. Na gravura que vocês estão vendo, estamos apresentando um exemplo de identificação dos locais de armazenamento, né? É um modelo bastante simples, foi retirado de um projeto que está disponível, né, gratuitamente na plataforma www.projetoderedes.com.br, a título de exemplo. Para tratarmos o tráfego, devemos levar em consideração o seguinte: primeiro, para as novas aplicações ainda não tenho como medir o tráfego na rede. Eu posso utilizar técnicas indiretas para caracterizar esse tráfego, considerando as aplicações. Para entender como essas aplicações vão se comportar em termos de tráfego, eu preciso definir que modelo de fluxo eu vou ter. Os modelos de fluxo mais conhecidos são modelo terminal hospedeiro, modelo cliente-servidor, modelo peer-to-peer, modelo servidor-servidor e modelo de computação distribuída. O fluxo de tráfego no modelo terminal hospedeiro normalmente é um fluxo assimétrico. O terminal manda alguns bytes e o hospedeiro responde com muitos bytes. Pode-se enviar alguns bytes e a resposta desenha uma tela que vai incluir 1920 caracteres, mais os caracteres de atributos, mais o posicionamento do cursor. Então, isso caracteriza a assimetria. No modelo cliente-servidor, que é o modelo mais aplicável hoje, o tráfego é bidirecional e assimétrico. Eu tenho dados nas duas direções. Os clientes fazem pedidos e o servidor manda a resposta. Os pedidos normalmente são pequenos e as respostas são maiores. Esse é o modelo mais usado, né? Quando eu tenho respostas muito grandes para efeito de cálculo, eu posso considerar apenas o fluxo como unidirecional do servidor para o cliente. O servidor é sempre a fonte de dados. A internet moderna hoje trabalha com esse tipo de modelo. O modelo de fluxo peer-to-peer. Os usuários e aplicações são mais ou menos equivalentes nos seus requisitos de comunicação. Não tem um direcionamento óbvio. Se eu tenho uma teleconferência, por exemplo, todos os usuários participam e podem ser fontes ou consumidores. Esse modelo era usado na internet antiga, quando a gente fazia aplicações FTP, e-mails ou simplesmente tinha a comunicação do servidor para o cliente. Também é usado no esquema que nós chamamos de terminais burros. Outro modelo de fluxo de tráfego é o servidor-servidor. É quando os servidores conversam entre si. A simetria depende das aplicações em particular. Eu tenho, por exemplo, serviços de diretório, cache de dados, espelhamento de dados para obter redundâncias e balancear cargas, backup. A computação cooperativa é
é onde o trabalho é feito por várias máquinas comandadas por um gerente. No modelo de fluxo de tráfego para computação distribuída, que é um modelo mais especializado e mais raro, os fluxos podem estar entre o gerente e os nós de aplicação ou entre os próprios nós de aplicação. Depende de como foi feito o acoplamento, né? Normalmente a gente tem grandes volumes de dados, né? O acoplamento não é muito forte entre as máquinas. Nós temos, por exemplo, nesse tipo de modelo, os clusters de computação, né? Eu tenho um gerente, que é um computador, que aloca as tarefas para os outros nódulos. A comunicação é feita entre gerentes e nódulos, e ele parece um pouco com o modelo cliente-servidor. Porém, os dados gerados no fim pelos nódulos podem ser muito grandes comparados com a informação de inicialização enviada pelo gerente. Fluxo assimétrico, mas é no sentido contrário do modelo cliente-servidor. Eu tenho um fluxo que pode ocorrer entre os nodos. Existem várias propostas para trabalhar esse tipo de modelo de processamento distribuído. Devemos fazer a documentação do fluxo de tráfego para a nova rede. Para documentar os fluxos para aplicações existentes é até fácil, mas também temos que fazer para as novas. Nós temos que identificar as fontes e onde esses dados são usados. Também vamos futuramente tratar sobre o requisito de QoS, né? A tabela abaixo é uma proposta de nós levantarmos a aplicação, como é que é o modelo de fluxo, os protocolos que vão ser usados nesta aplicação, qual é a comunidade de usuários que usa a aplicação, lugares de servidores, né, a demanda da banda passante, isso a gente vai aprender a calcular ainda em uma aula futura, e os requisitos de qualidade que o usuário quer para isso. O tráfego é importante para nós podermos fazer um planejamento correto da capacidade dos enlaces. Na prática é muito difícil nós calcularmos a carga de tráfego com precisão, mas o que nós estamos tentando é evitar gargalos na rede final. Na teoria, as coisas seriam relativamente simples. Para calcular a carga, eu preciso saber o número de estações que geram tráfego, o tempo médio entre quadros gerados, o tamanho dos quadros transmitidos. E alguns parâmetros adicionais ainda podem ajudar nesse levantamento: a frequência de sessões da aplicação, o tempo médio que o usuário leva em cada sessão, o número de sessões simultâneas. O problema é justamente estimar todos esses parâmetros. Tem que se conhecer as implicações e fazer estimativas. Pode-se usar ferramentas de modelagem de redes que possuem conhecimento embutido de certas aplicações e que me permite parametrizar o modelo interno. Também podemos usar uma tabela como mostrada aí, para nós termos uma noção do tamanho dos objetos trocados em uma sessão de trabalho. Essa tabela é disponível num dos nossos livros-textos, na apostila do professor que eu indiquei na bibliografia. Ao estimar o tráfego, deve-se considerar também o overhead dos protocolos usados por cada aplicação. A tabela mostrada aí, em que tem protocolo e detalhes do overhead, nos ajudam nessa tarefa. A estimativa de carga de tráfego de protocolo de roteamento também deve ser levada em consideração, porque isso também cria um overhead de tráfego. Calcular o overhead é especialmente importante para estimar o tráfego adicional em enlaces do tipo WAN lento. Os protocolos de roteamento ainda não foram escolhidos, mas a tabela abaixo fornece uma ideia do overhead. Para o cálculo do fluxo de tráfego,
Estou exemplificando essa rede que está aparecendo aí na figura. Trata-se de uma universidade com um campus central, interligada pelo um anel de backbone, de FTDI, e eu tenho 3 campos, Camp A, Camp B e Camp C, e já estou fazendo a previsão no novo campus. Cada camp tem a sua rede local. Para iniciar, nós estamos fazendo aqui alguns parâmetros que vamos usar nas nossas suposições e no nosso cálculo. Por exemplo, o número de camps é 4, já com um crescimento para os próximos 2 anos. Tenho uma sede regional que eu replico todos os dados. As telas de consulta gastam 3.000 bytes, a tela geral. A taxa de utilização vai ser de 40% para evitar congestionamentos. O delay máximo de atraso para o meu usuário é de 100 milissegundos. Uma carga de página de HTML eu quero que ela seja carregada em 5 segundos. O tamanho de uma página vai ter 50.000 bytes. E podemos ter outros parâmetros. Deve-se levantar exaustivamente todos os fluxos nas aplicações que envolvem os locais na minha rede. Então eu vou usar essa planilha, mas vocês poderiam usar outras, né? Então tá aqui o nome da aplicação, depois o tipo da aplicação, é o protocolo ou o fluxo de tráfego, né? Se vai do ponto A para o ponto B, também posso colocar aqui o número de sessões simultâneas, dentro de cada sessão quantas consultas são feitas por hora e o número de interações que eu tenho em cada consulta. Isso aqui vai me dar a utilização por hora. Depois eu posso ter uma pequena descrição. Aí eu vou estimar em bytes o tamanho de uma interação. Eu posso recorrer aos analistas que normalmente fazem a manutenção dos softwares, ou então usar algumas tabelas que eu apresentei aqui. Podemos também padronizar um número médio, porque facilita o nosso cálculo. Depois o overhead de protocolo, normalmente a gente pode trabalhar com alguma coisa entre 20% e 30%. A interação já com overhead, quer dizer, o tamanho dela em bytes, normalmente é a coluna de tamanho em bytes acrescentado com os 20% ou 30%. Com isso eu calculo o tráfego total de bytes por hora, quantos bytes eu vou precisar por hora. Normalmente eu vou multiplicar aqui o total de interações em uma hora, vezes, né, o número de interações, tá? Então tem aqui o tráfego por hora. Bom, com isso daqui eu posso verificar assim, este tráfego aqui nesta coluna aqui, tráfego em bytes na interação no limite de tempo, é que isso aqui vai ter que ser respondido em 5 segundos, tá? Nós vamos depois calcular isso. Então está aqui o limite de tempo da interação, que é 5 segundos, 10 segundos, depende da interação, né? A gente pode trabalhar com a média, eu trabalho com 5, 10 segundos, já é uma proposta, uma premissa do nosso trabalho. Aí eu vou ter aqui o tráfego total em bytes por segundo por hora, que vai atender. Mas isso não me resolve, porque isso aí é uma média de uma hora. Eu preciso atender em 5 segundos. Então eu pego o total de tráfego e calculo isso para 5 segundos. Quer dizer, o número de bytes vezes 8 dividido por 5, multiplicado pelas interações, e podemos somar o overhead. Com isso eu vou ter uma boa documentação dos fluxos que vão transitar entre as minhas localidades ou departamentos ou comunidades de usuários. Aqui nós estamos apresentando um exemplo da utilização da nossa tabela. Então está ali, acesso web interno de fora, né, que vai entrar no meu campus principal. Então está ali. São praticamente 10, são 30, né? Então são páginas HTML, eu trabalhei com tamanho constante aqui de 20 kilobytes, né? Uma página simples, sem
vamos dizer assim, trabalho de multimídia, tá? Aqui a aplicação sede camp, camp sede, então eu fui trabalhando cada uma coisinha dessas, e cada sistema, ó, sistema de cadastro de alunos, a replicação do camping AA para a sede, tá? Eu trabalhei com HTML, tá certo? E aí colocamos aqui, ó, gastei 8.800 BPS. Então eu vou fazendo isso para cada fluxo, indicando o sentido do fluxo, né? Então cada sistema vai sendo colocado na tabela todos os fluxos da utilização. Muitas vezes a gente pode recorrer aos analistas de sistemas que dão suporte a essas aplicações. Então eu fui preenchendo aqui a título de exemplo. Se vocês precisarem de mais exemplos, consultem o site www.projetodrede.com, que existe várias exemplificações de projetos e dessas tabelas. Observa que nessa tabela, além dos sistemas, eu estou colocando as necessidades de navegação na internet de cada camp. Então todas as aplicações que vai exigir fluxo de tráfego na rede precisam ser colocadas nesta tabela, neste levantamento. Depois de levantamento das tabelas de fluxo individual, eu faço a consolidação desses fluxos por cada local. Tá? Então, assim, enlace da sede, aí no exemplo, embora a gente tenha colocado outbound aí, é porque o exemplo original trabalhava com satélite, né? Então tá aqui, eu consolidei todas a minha capacidade de fluxo em cada uma das sedes. Com a consolidação dos fluxos, eu vou ter o enlace, né? Eu tenho a entrada, a saída, então eu tenho o enlace. Então eu tenho aqui nesta tabelinha mostrando já para definir os roteamentos, né? Então tá aqui o tráfego do meu enlace em bits por segundo. Aí, naquele limite de tempo que eu estou trabalhando com 5 segundos, eu preciso de 120.000 bits por segundo. E como eu quero trabalhar com uma fila não maior que 50%, né? Então eu tenho que ter uma capacidade maior que 50%, até 0.5, né? Então está aqui, dá isso daqui que vai me dar a capacidade necessária para o canal, né? Então eu faço isso para cada fluxo, né? E dessa maneira eu vou ter todos os fluxos necessários, todo o tamanho de enlace necessário para fazer minha negociação com a empresa WAN e também com a definição de tráfego entre roteadores dentro da minha rede. Na caracterização do comportamento de tráfego, é preciso, além de entender os fluxos normais das aplicações, também entender o comportamento com respeito às atividades de broadcast. Um quadro de broadcast vai para todas as estações do domínio de broadcast. Um quadro de multicast, o que é mais raro, vai para todas as estações que participam de um grupo de broadcast. Dispositivos de interconexão de camada 2, como pontes e switches, propagam broadcast em todas as portas. Isto leva a problemas de escalabilidade. Os broadcasts demais deixam as CPUs com um overhead muito alto de processamento. 100 quadros de broadcast por segundo afeta o desempenho de um Pentium, por exemplo. O broadcast deve ser limitado a 20% do tráfego total. O broadcast é necessário. Muitos dos serviços de redes locais precisam dessa tecnologia, como a DHCP, ARP, SAP, NetBIOS, RIP, etc. Domínios de broadcast são limitados por roteadores. Eles não propagam o broadcast. LAN virtuais em switches de camada 3.
Além da carga de tráfego, precisamos saber se algumas aplicações possuem restrições quanto à inflexibilidade da vazão ou do atraso. Caracterizamos, portanto, o QoS, ou Quality of Service, dos fluxos das aplicações. Bem, então podemos partir para um checklist. Primeiro, identifiquei as fontes importantes de tráfego e sorvedouros e os fluxos de tráfego entre eles. Caracterizei o fluxo da camada de aplicação usando o modelo terminal hospedeiro, cliente-servidor, peer-to-peer, servidor-servidor ou computação distribuída. Estimei os requisitos de banda passante para cada aplicação. Estimei os requisitos de banda passante para os protocolos de roteamento. Caracterizei as taxas aceitáveis de broadcast. Determinei os requisitos de qualidade para as aplicações. Com isto, chegamos ao final desta aula. Veja, existem vários exemplos de projetos prontos nesse site que eu coloquei, www.projetoderedes.com.br. Você pode baixar alguns para verificar as aplicações desses conceitos. Se você gostou desta aula, recomende para os seus alunos, para os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima aula.